Os nossos estúdios, visitando aqui a Jovem Pan, imagino que já esteve no protesto na Paulista ou ainda vai para o protesto, deputado. Muito obrigado por estar aqui conosco mais uma vez. Bem-vindo. Boa tarde a todos. É um prazer estar com vocês. Já estive no protesto, agora estou aqui no estúdio da Jovem Pan e daqui a pouco retorno para a Avenida Paulista e confesso que hoje estou emocionado, porque o que eu estou vendo na Avenida Paulista praticamente não tinha acontecido antes. Ela está completamente tomada, os patriotas vieram, obedeceram esse chamado e dou de pronto os meus parabéns ao povo brasileiro. Bom, deputado, claro que eu já aproveito para perguntar, o presidente da República falou na questão dos poderes, numa reunião com os poderes nessa quarta-feira, mas os integrantes de Senado, também a Câmara e o próprio presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, eles dizem que até agora não foram convocados ou pelo menos acionados. O que o senhor espera de uma reunião como essa e de que maneira é possível harmonizar os poderes, mais uma tentativa de se harmonizar os poderes aqui no país? A iniciativa pode partir de qualquer um dos poderes. Não é só o presidente que tem que chamar, não. O Supremo pode chamar o presidente para atravessar a rua e tomar um café e iniciar um diálogo. O presidente da Câmara pode fazer isso, o presidente do Senado. Então, no momento em que a gente vê as coisas tão tensionadas, um clima tão tenso, sem a menor necessidade, por que então ele não faz esse gesto e não convida o presidente? Você pode vir aqui para uma reunião, mas não. Ele, acredito eu, que está imbuído de uma empáfia em relação ao cargo que ele ocupa e por conta disso, acho que, de repente, o orgulho não deixa. Não é momento de ter orgulho, não. As coisas não estão indo bem. O povo brasileiro está completamente decepcionado, não com todas as decisões do Supremo, claro que não, mas algumas têm causado extrema indignação. Essa turma que está aqui na rua hoje, 1 milhão de pessoas, provavelmente, eles estão indignados com o que o Supremo Tribunal vem fazendo. E exemplos não faltam para a gente exemplificar e motivar, justificar essa indignação do povo brasileiro. Tem André do Rep, tem Gedel Vieira de Lima e tem prisões acontecendo sem a menor necessidade, justamente porque alguém acha que tem que ser convidado para dialogar. Por que esse alguém que acha que tem que ser convidado para dialogar não protagoniza e não toma essa iniciativa? Cadê essa proatividade que eu acho que ela é essencial para todos os poderes da nação? Agora, deputado, levando em consideração que as manifestações aconteçam de forma positiva para o governo, como está sendo até agora, o que pode e deve mudar na prática a partir dessa quarta-feira, nos próximos dias, próximos meses? Eu espero que o Supremo esteja olhando as TVs que estão mostrando essa manifestação, porque as imagens elas acabam falando tudo. Há necessidade de alguém tomar uma postura digna em relação ao cargo que ocupa. E não é o presidente Jair Bolsonaro, porque ele vem fazendo tudo o que ele pode para poder manter esse país de pé. Nós tivemos aí um ano de 2020 extremamente difícil, 2021 não foi diferente. Estamos aqui numa crise que é essa pandemia e os outros poderes, em especial o Supremo Tribunal Federal, praticamente não auxiliando em nada. Aquela harmonia que se espera entre os poderes era justamente um gesto de ajuda, de poder fazer com que o Poder Executivo continue administrando esse país. Mas não, ao contrário, as decisões praticamente sepultam toda a iniciativa do presidente Bolsonaro, que vem aí tentando manter a economia de pé. Ele está fazendo muito pelo povo brasileiro e é preciso fazer esse gesto de reconhecimento. Então, que o Supremo e também o Senado e a Câmara, que muitas vezes acabam colocando algumas barreiras, precisam, eu diria até que numa palavra um pouco mais forte, acordar e começar a assistir, olhar pela janela do seu escritório, do seu gabinete, o que é que está acontecendo na rua. Se afastar das ruas é fechar os olhos para as necessidades do povo. Deputado, o Zé Maria Trindade que está conosco, a Zoe também quer te fazer uma pergunta, mas antes eu queria fazer uma colocação para o senhor. Mais cedo no Jornal da Manhã nós entrevistamos o deputado General Girão e eu fiz uma pergunta para ele e eu acho interessante também para que o senhor fale sobre isso para o público da Jovem Pan. Claro que nós vivemos uma democracia, a crítica aos poderes faz parte, mas obviamente nós temos algumas pessoas que se manifestam pelo fechamento do Supremo Tribunal Federal. De que maneira? Como é que o senhor rebate isso? Como é que o senhor avalia isso? Eu diria que essa manifestação ela é inconcebível. Eu não aceito fechar o Supremo, de forma alguma.
mas algumas peças poderiam ser trocadas, principalmente por não estarem produzindo. Nós estamos ali, inclusive, num momento de reforma administrativa, onde nós estamos colocando avaliação de desempenho para funcionários públicos. Por que um juiz do Supremo não pode também ser avaliado? Ele ocupa um cargo altíssimo. É uma autoridade, mas nem por isso a gente pode excluir ele de uma determinada avaliação. Hoje o que a gente está vendo na Avenida Paulista, em diversos locais, é justamente uma avaliação de como eles têm se portado. Então, a pauta de fechamento ao Supremo ela não é concebível, mas é preciso que o Supremo seja chamado a atenção, tome um pito da população, que é o que nós estamos vendo, para começar a aprumar novamente o seu comportamento e as suas decisões. Eu coloco agora o José Maria Trindade com a gente na conversa. Zé, queria muito ouvir sua opinião sobre o discurso do presidente em Brasília, como foi, como repercutiu. Acha que ele deve repetir o mesmo texto, o mesmo tom, pelo menos aqui em São Paulo? Pois é, foi um discurso forte e evidentemente fortalecido pela presença maciça na esplanada dos ministérios. A maior manifestação que aconteceu aqui em Brasília, né, maior até do que aquelas manifestações contra a Dilma que levaram ao impeachment. E o surpreendente do lado positivo é o seguinte, é que mesmo assim sendo uma grande manifestação, não aconteceu nada de irregular, de ilegal, nada registrado na delegacia daqui do plano piloto, ou seja, a delegacia responsável pela área, não aconteceu nada, ou seja, uma manifestação tranquila. O conteúdo da fala, considerado forte demais, foi a fala do presidente. Eu queria até repercutir exatamente sobre esta convocação do Conselho. O Conselho é uma autoridade muito alta na República, né? Só o presidente pode presidir o Conselho, convoca o Conselho, composto do vice-presidente, presidentes da Câmara e do Senado Federal, do secretário-geral da Presidência e 6 cidadãos. Agora, os temas abordados ali numa reunião do Conselho da República, intervenção, Estado de Direito, Estado de Sítio, né? Quer dizer, são assuntos pesados demais. O deputado ainda está conosco aqui? Sim, Zé Maria. Deixa eu só fazer Eu queria que ele falasse sobre isso. Claro, uma breve interrupção aqui na Jovem Pan FM, temos que fazer uma janela. Agora, 2h57. Zé Maria Trindade, pode fazer a pergunta para o deputado, por favor. Zé Maria Trindade, pode fazer a pergunta para o deputado, por favor. Pois não. Deputado, é o seguinte, no discurso que o presidente Jair Bolsonaro fez aqui na esplanada dos ministérios, diante de um público fantástico, foi a maior manifestação pública aqui dos últimos anos. Aí ele falou na reunião do Conselho, e isso assustou muita gente, que inclusive os presidentes da Câmara e Senado que não sabiam dessa convocação do Conselho. O que o presidente, deputado, deve discutir aí nessa reunião do Conselho, que é um organismo importante na República? Salve, Zé Maria, boa tarde, é um prazer estar falando com você. Zé Maria, você já viveu diversos momentos na história e você é testemunha de que em momentos agudos, decisões agudas, em momentos extremos, decisões extremas. Está aí hoje o presidente da República falando de uma forma séria, contundente e absolutamente legítima. Ele precisa fazer isso mesmo. Ele precisa, nesse momento, se não houver nenhuma mudança de comportamento nesses próximos dias, Zé Maria, é possível e mais do que possível é necessário que haja realmente a convocação do Conselho. E esperamos que, pelo menos a parte que hoje nos incomoda, que é o Poder Judiciário, pelo menos que mais nos incomoda, se sensibilizem com isso que nós estamos vendo. Aí em Brasília você presenciou uma das maiores manifestações. Eu aqui em São Paulo participo de manifestações desde 2013, Zé Maria, e realmente vejo a Paulista completamente lotada. Então, esse é o recado que nós estamos dando. E o presidente precisa sentir que a população está do lado dele. Milhões de pessoas não podem estar aqui na Paulista e muito menos em Brasília. Mas o presidente tem a segurança de que o povo, em diversas cidades, em mais de 5.500 municípios pelo Brasil afora, ele tem apoiadores e ele pode ir em frente com essa decisão, porque o povo vai estar do lado dele sim.
Zoe Martinez tem uma pergunta para fazer também, Quando o quer senhor fala aproveitar a em presença trocar- do deputado Coronel Tadeu? Coronel Tadeu, deixa eu perguntar para o senhor, você que é da base do governo, tem alguma informação do que acontecerá amanhã após essa reunião? Você acha que vai se intensificar mais essa briga aí entre o executivo e o judiciário? Será que os ministros vão continuar puxando essa corda para ver até onde vai o presidente? Infelizmente, eu não tenho nenhuma informação. Adoraria ter uma informação e poder passar até em primeira mão para todos vocês, mas eu não tenho essa informação. Mas eu acho que passou da hora de esses três poderes sentarem numa mesa e conversarem. Porque do jeito que está, não dá para ficar. Aí eu vou voltar na resposta que eu dei ao Zé Maria Trindade, que nós vamos ter que adotar medidas extremas, porque não é possível que poderes fiquem atrapalhando outros poderes, né, e colocando cada vez mais dificuldades por uma motivação ideológica. Isso não cabe. O Brasil não vai ser um país comunista, isso eu afirmo, né, não vai, a não ser que tenha que passar por cima de muitos corpos aqui, porque muitos brasileiros estão dispostos a evitar essa aproximação do comunismo. E a gente sabe muito bem que as coisas estão ficando tensas não só no Brasil, mas em algumas partes do mundo. Então, portanto, tem toda a legitimidade o presidente de tomar essa decisão de convocar o Conselho, porque nesse momento está aí a resposta nas ruas. O povo está do lado dele mesmo. Agora, 3h01 nessa cobertura especial da Jovem Pan. Estamos aqui nos estúdios com o deputado Coronel Tadeu, às 8 também, o Zé Maria, Adriana Reide. E a gente agradece a todos que acompanham a Jovem Pan, é claro.